E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2021 que fala pra gente o seguinte: uma criança observa uma prancha de isopor de dimensões de 10 centímetros por 40 centímetros por 85, boiando na superfície do mar, e decide entrar na água para brincar em cima da prancha. Desprezando o peso do isopor, determine a maior massa que o referido isopor pode sustentar sem afundar em quilogramas e assinale a opção correta. Vamos lá, a gente tem aqui uma criança que ela vai ficar em cima desse isopor e ele tem que sustentar essa criança. E aí, para ele não afundar, necessariamente, para ele ficar flutuando em equilíbrio aqui, a resultante das forças, galera, precisa ser zero. Vamos entender quais são as forças que atuam nesse isopor. Vai atuar o peso dessa criança e a água vai fazer uma força de empuxo nesse isopor, de modo a equilibrar ele. E como a gente quer o valor máximo que o isopor consegue sustentar, a gente vai considerar uma situação hipotética onde ele está totalmente mergulhado na água, ok? Então, todo o volume dele está dentro da água. Show de bola? Vamos lá. Antes da gente começar, vamos passar todas as medidas para o valor do sistema internacional. E aí a gente tem o seguinte: o volume, as medidas do volume aqui, as medidas de comprimento que dão o volume, melhor falando, estão em centímetros. Eu vou passar todas elas para metro. Para passar para metro, você precisa dividir por 100. Então, a gente vai ter uma medida que vai ser 10 centímetros, passando para metro, você vai dividir por 100, você vai encontrar 0,1 metros. A outra medida, ela vale 40 centímetros. Dividindo por 100, você vai encontrar 0,4 metros. E, por fim, a última medida é 85 centímetros, passando para metro, você vai ter 0,85 metros. Tá bom, Luiz, e agora o que a gente faz? A gente calcula esse volume em metro cúbico, o volume desse isopor em metro cúbico vai ser o produto de todas as medidas, ok? Porque esse isopor ele é um paralelepípedo, pelo menos a gente pode supor dessa maneira, já que ele deu as medidas dessa forma. O volume de um paralelepípedo é o produto de uma medida, vezes o produto da outra medida, vezes o produto da outra medida. Então é largura, altura e profundidade. Dessa maneira, a gente vai ter 0,1 vezes 0,4 vezes 0,85. E a gente vai ter que resolver a questão. Para esse corpo ficar em equilíbrio, a intensidade do empuxo tem que ser igual à intensidade da força-peso. O empuxo, gente, depende da densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado. O volume deslocado do corpo é o quanto esse corpo desloca de água. Você pode entender que é o volume que está dentro do fluido, né? Do volume, que nesse caso vai ser dentro da água. Nesse caso vai ser o volume do próprio isopor. O peso vai depender. Esse peso é o peso da criança, beleza? A gente não está analisando o peso do isopor, até que ele diz que a massa do isopor é desprezível. Então aqui a gente vai ter a massa dessa criança, que a gente quer calcular, vezes a aceleração da gravidade. Um outro valor que a gente não colocou no sistema internacional, mas a gente precisa, é o valor da massa específica da água ou da densidade dela, que são os mesmos valores. O valor da massa específica da água, ela pode ser 1 kg por litro, mas também pode ser 1 grama por centímetro cúbico, que é uma outra unidade muito utilizada, ou pode ser 1000 kg por metro cúbico. Para você passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000, beleza? Então, a densidade que a gente vai utilizar do líquido vai ser 1000. Show de bola? Para fim de cálculo, você pode entender que a densidade vai ser a mesma coisa que a massa específica. Como eu quero que essas coisas sejam iguais, a gente vai ter que o empuxo tem que ser igual ao peso. Então, eu vou abrir a expressão dos dois. A gente vai ter densidade do líquido, que vai ser a densidade da água, gravidade vezes o volume do corpo. Isso tem que ser igual à massa da criança, que eu vou botar CR para ser criança vezes a gravidade. Posso simplificar o G daqui com o G daqui.
E a gente vai ter o seguinte: a densidade da água vezes o volume do corpo, que vai ser o volume do isopor, tem que ser igual à massa dessa criança. Vamos substituir esses valores. A densidade da água é 1000, gente. O volume do isopor é essa parada feia aqui. Eu não vou fazer essa multiplicação, não. Se você quiser, você pode fazer. O que eu vou fazer é escrever todo mundo em formato de fração. Por exemplo, 0,1 é 1 sobre 10. Ok? 0,1 é 1 sobre 10. Da mesma maneira que 0,4 é 4 sobre 10. Luiz, como você está passando para a fração? Eu escrevo o número sem a vírgula e conto quantas casas decimais vão existir. Nesse caso, tem uma casa decimal, então eu divido por 10. Aqui tem uma casa decimal, então eu vou dividir por 10 também. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu escrevo o número sem a vírgula e divido pelo número, eu vou escrever 1, e o número de zeros que eu vou colocar aqui vai ser igual ao número de casas decimais. Tem 2 casas decimais, eu vou dividir por 100. E olha que lindo, a gente pode cortar agora essas coisas e fazer a conta, de boa, para encontrar a massa da criança. Vamos lá. Eu vou ter 3 zeros aqui em cima, então eu posso cortar com 3 zeros aqui embaixo. Eu corto 3 zeros em cima, vou cortar 3 zeros aqui embaixo. A gente então vai ter que a massa dessa criança tem que ser igual a 4 vezes 85 sobre 10. Vamos lá. Vamos multiplicar 4 com 85. Multiplicando 4 com 85 vai dar 340, divididos por 10. Dividindo 340 por 10, a gente vai encontrar que a massa dessa criança pode ser no máximo de 34 quilogramas. E isso resulta para a gente no gabarito da letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!